Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de alguns casos de assassinatos e atentados ao longo da história. O primeiro grande caso assim relatado na história do Ocidente vai ser do General Júlio César, um ditador que na época da República Romana era um cara que era chamado pelo Senado para resolver problemas militares e que foi vitorioso na guerra contra os galeses, tanto que ele escreveu um livro muito famoso que se chama Conquista da Gália. Ele estava voltando para Roma, ele foi assassinado por 60 membros do Senado. O primeiro a dar a facada foi seu melhor amigo, Brutus. Daí que vem aquela famosa frase, até tu, Brutus. Já no período moderno, um outro atentado que eu queria ressaltar foi do presidente americano Ronald Reagan, em 1981, ainda no auge da Guerra Fria. E no mesmo ano, com diferença assim de poucos dias, em 18 de maio de 81, você vai ter um atentado contra o João Paulo II. Nos dois casos, o agressor foi preso, julgado, teve várias implicações, várias teorias no caso do presidente americano de que se tratava de um espião comunista, tal como aconteceu no assassinato do John F. Kennedy em 63, onde a teoria mais aceita é de um agente infiltrado de Cuba após a crise dos mísseis ter sido mandado para matar o presidente americano e acabou recrutando um ex-fuzileiro com problemas mentais que acreditava que era um comunista, que é o Lee Harvey Oswald, né, para ser bucha de canhão. Aí, assim, no caso desse presidente americano, que é o presidente que vai pacificar a Guerra Fria, um conservador republicano, que vai investir pesado na OTAN e que vai conseguir, por meio tanto de acordos quanto de pressão militar, firmar a paz com o governo soviético pós-perestroika, já no processo de redemocratização, ou seja, não no governo soviético stalinista, mas no governo soviético pós-Stalin. Beleza? Aí no caso do atentado ao João Paulo, a gente tem que entender que a figura do Papa ela é extremamente influente e o João Paulo ele era um Papa muito político, ele era um Papa muito ligado a algumas questões, por exemplo, ele era contra o Partido Comunista Chinês, ele era contra os terroristas palestinos, ele tinha posicionamentos muito fortes e muito definidos dentro da ótica católica e o atirador estava relacionado com movimentos terroristas italianos que estavam ligados a movimentos terroristas do mundo inteiro, dentre os quais fazia parte, por exemplo, a questão do Líbano, a questão da, da Líbia. Então, assim, o caso do Papa foi ainda mais emblemático porque nós não estamos falando de um chefe de Estado, nós estamos falando do chefe de uma das maiores religiões do mundo, né? Então, assim, isso foi muito, muito, muito emblemático. Aí você vai ter na Colômbia, no período áureo das organizações criminosas, você vai ter diversos prefeitos, governadores assassinados, e isso até hoje acontece. E o caso mais recente foi na última eleição presidencial, onde o atual presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu uma facada de um cara que foi descoberto, que o nome dele era Adélio Bispo, e até hoje não se sabe a motivação, até hoje não se sabe o porquê, porque ele do nada conseguiu uma série de advogados pagos por um partido político e o caso todo se arrasta como se ele fosse apenas um lobo solitário, uma pessoa com problemas mentais e que atacou o presidente porque viu nele a figura das suas obsessões. Bem, pessoal, ao longo de toda a história, vários são os atentados, eu falei de alguns aqui, né? Em alguns resultaram morte, outros não, mas assim,
a história ela é sempre sanguinolenta e ela é sempre muito ligada à questão de derrubadas de poder por meio de força. Então, quando acontece esse tipo de coisa, por exemplo, a tentativa de assassinato do Dalai Lama, ela não é simplesmente um ato político que a China fez contra o Tibete, ela é um ato que visa acabar com um movimento de resistência pacífica aos chineses. Então, assim, sempre prestem atenção quando ocorre esse tipo de coisa a quem interessa a morte de determinado político, de determinada liderança, de determinada pessoa, certo? Até o próximo vídeo.